Em 1907, quando Oklahoma se tornou estado, descendentes de escravos libertos ligados à nação indígena Creek receberam lotes de terra do governo. Sarah Rector, filha de ex-escravizados da região, ainda criança, ganhou 160 acres, uma grande extensão de terra árida que parecia não servir para nada. O pai dela, Joe, acreditava que a melhor saída era se desfazer da terra o quanto antes. Sarah, porém, tinha certeza de que havia petróleo sob aquela terra. Dizia ouvir o óleo correndo no subsolo, como um rio invisível. A família não tinha dinheiro para pagar o imposto anual cobrado pelo governo para manter o lote, e os pais não acreditavam naquela ideia. Mesmo assim, Sarah insistia que aquela terra escondia algo importante. Convencida de que havia petróleo sob a terra, Sarah insistiu que o pai tentasse contato com companhias de petróleo em Muskogee. Joe e ela passaram a procurar essas empresas, mas nenhuma permitia que um homem negro entrasse pela porta da frente. Joe era expulso repetidas vezes, tratado como alguém que não tinha nem o direito de conversar. Enquanto Joe era barrado na entrada da empresa, Sarah entrou sozinha em um café exclusivo para brancos. Um homem chegou a oferecer uma limonada, mas assim que ela terminou de beber, a garçonete pegou o copo com nojo e a empurrou para fora. Ao mesmo tempo, Joe seguia tentando explicar aos funcionários que não estava ali para recolher lixo, e sim para falar sobre a possibilidade de petróleo nas terras da própria filha. Ao perceber que o pai continuava sendo ignorado, Sarah voltou até onde ele estava e entrou na sala com ele, sem hesitar. Com segurança surpreendente para alguém da sua idade, apontou no mapa exatamente onde ficavam as terras da família e explicou por que acreditava que havia petróleo ali. A clareza e a convicção da garota chamaram a atenção de Big Jim, que aceitou ir até o local para verificar a área. Depois de observar o terreno e os sinais da região, algo comum na época, quando a perfuração era feita mais por experiência do que por certeza, ele explicou que perfurar ali seria caro, demorado e arriscado. Ainda assim, ouviu de Sarah que antes de qualquer passo, a empresa teria que alugar oficialmente a terra para explorá-la. Surpreso com a firmeza dela, Big Jim tentou impor um valor baixo e ofereceu 50 centavos por acre. Sarah recusou na hora e exigiu $1, além de 1/8 dos lucros caso houvesse produção, termos que ela conhecia por ter ouvido negociações parecidas na região. Big Jim aceitou, ainda desconfiado. Sarah leu o contrato com atenção antes de assinar, e a Pan Oklahoma, empresa dele, iniciou a perfuração. Histórias assim foram apagadas por muito tempo. Se inscreve e deixa o like, é assim que elas voltam a existir. Depois de semanas trabalhando no terreno, a Pan Oklahoma encerrou a perfuração de forma abrupta, alegando que não havia encontrado nada de valor. A retirada apressada despertou a desconfiança de Sarah. Se a empresa dizia que não havia petróleo, não fazia sentido outra pessoa aparecer logo depois tentando comprar a terra. Temendo que alguém estivesse mentindo para tomar o lote, Rose escondeu a escritura. E pouco depois, carros começaram a se aproximar da casa, forçando a família a se esconder. Homens armados invadiram a casa à procura da escritura do terreno. O cachorro da família, Blue, avançou para defender o lugar e foi baleado. Eles foram embora sem encontrar o documento, mas deixaram Sarah com a certeza de que aquela terra já estava colocando vidas em risco. No dia seguinte, ainda abalada, Sarah saiu à procura do cachorro e encontrou apenas a coleira deixada para trás. Seguindo adiante, chegou a um acampamento de petroleiros, onde reencontrou Bert, o homem do café, um explorador independente de petróleo. Sarah explicou tudo o que tinha acontecido e propôs uma aliança para explorar o petróleo da terra. Bert hesitou, mas mudou de ideia ao saber que a Pan Oklahoma havia deixado equipamentos de primeira linha no local. Os dois fecharam sociedade meio a meio, e Bert seguiu para a propriedade com Mace, seu parceiro de trabalho na perfuração. A perfuração avançava há dias, seguindo o trabalho deixado pela Pan Oklahoma, quando Big Jim reapareceu inesperadamente. Ele trouxe um contrato com a data alterada, tentando reassumir o controle da terra. Sarah identificou a fraude de imediato, e Bert sacou a arma, deixando claro que não aceitariam aquela manobra. Depois de ver que não conseguiria a terra pela força, Big Jim tentou comprá-la e ouviu um não direto de Sarah. Pouco depois, durante a perfuração, a máquina travou e Mace alertou que talvez fossem obrigados a abandonar o poço. Para Sarah e Bert,
Aquela sequência deixava tudo claro. Se Big Jim insistisse tanto, era porque havia petróleo ali, e a disputa estava só começando. Mesmo com um impasse, Sarah se recusou a abandonar o poço e deixou claro que ainda havia algo ali embaixo. Diante dos riscos e dos custos para seguir perfurando, Bert sugeriu um caminho mais seguro: coletar uma amostra do solo e testá-la antes de tomar qualquer decisão definitiva. O teste custava $10, um valor alto na época, equivalente hoje a algumas centenas, especialmente para quem já vivia no limite. Bert juntou o dinheiro aos poucos e entregou a amostra para análise. Enquanto aguardavam o resultado, percebeu algo estranho. O geólogo saía escondido com o material. Ficou claro que a Pan Oklahoma tinha subornado o homem. Bert recuperou a amostra e seguiu adiante. Sarah, Bert e Mace seguiram até Taft, onde encontraram um geólogo local disposto a analisar o solo. Ele não tinha formação acadêmica reconhecida, mas era conhecido por saber interpretar amostras na prática. Cobrou $5 pelo teste e trouxe a confirmação decisiva: 40 graus de gravidade, um índice que indica petróleo leve, mais puro e muito mais valioso para a extração. Mesmo com a confirmação, o poço continuava travado por causa de detritos e pressão acumulada no fundo, impedindo que a perfuração avançasse. Resolver isso exigia equipamentos caros, dinheiro que eles não tinham. Bert tentou um empréstimo de $2.000 no banco, mas ouviu a recusa. Ninguém financiava um poço entupido. Sem acesso a crédito, Bert tentou levantar dinheiro de forma improvisada. Num café da cidade, passou a abordar mulheres ricas em busca de investidoras. Sarah apareceu, deixou claro que era sócia dele e explicou que o dinheiro seria usado em equipamentos para destravar o poço. Antes que a conversa avançasse, o delegado interveio e, por pressão e intimidação, obrigou os dois a deixar o local. Sem conseguir investidores e sem crédito no banco, Bert passou a considerar um último recurso: usar dinamite para tentar liberar o poço travado. Foi por isso que procurou um fornecedor de dinamite. Durante a negociação, o vendedor fez um comentário racista e Bert partiu para a briga ali mesmo, transformando a tensão acumulada em violência aberta. Pouco depois, ao voltarem para casa, encontraram o delegado à espera. Ele trouxe uma notícia devastadora. Durante a noite, 2 crianças da nação Creek haviam sido assassinadas, colegas de escola de Sarah. O recado era claro: aquilo já não era só uma disputa por petróleo. Rose entrou em pânico e deixou uma coisa explícita para Bert: a vida da filha estava em risco. No dia seguinte, Mace quis saber de onde tinha vindo o dinheiro para continuar a perfuração. Bert admitiu que havia prometido retorno às viúvas da cidade em troca da ajuda financeira, mais do que realmente podia garantir. Mesmo assim, religaram a máquina e tentaram avançar mais uma vez. O poço travou de novo, deixando claro que o problema ainda estava longe de ser resolvido. Nesse momento, vários carros chegaram. O advogado da Pan Oklahoma entregou papéis a Sarah, uma ação judicial para retomar o equipamento e reivindicar o petróleo. Bert riu da situação, provocou o grupo e avisou que se pisassem na terra, haveria confronto. O advogado chamou Bert à parte e disse que havia uma oferta generosa. Bert recusou sem ouvir. Em resposta, foi espancado. Quando acordou, estava no carro com Big Jim, que explicou a realidade. O Estado não aceitava menores negros como proprietários, exigia tutores brancos. A proposta era direta: Bert se tornaria tutor legal de Sarah, e com isso teria poder para vender a terra à Pan Oklahoma. Em trota, receberia 15% dos royalties. Big Jim lembrou que o padrão era 12,5%. Bert hesitou, fez o cálculo e deixou claro que se aceitasse algo tão errado, não seria por menos. Pressionado, ele acordou com o acordo, mesmo sabendo o que aquilo significava. Bert voltou para a casa da família e mandou que todos se armassem e saíssem dali por precaução. Assustada, Rose disse que preferia abrir mão da terra a colocar a filha em risco. Em seguida, Bert procurou Mace, seu parceiro na perfuração, e contou sobre a pressão da Pan Oklahoma e o acordo que estavam tentando impor. Alegou que o poço não andava e que talvez fosse melhor deixar os grandes assumirem. Mace recusou na hora, disse que não participaria de nada que significasse trair Sarah. Bert tentou se justificar, dizendo que o mundo não permitiria que uma menina negra controlasse tamanha fortuna e prometeu compensá-la quando tudo passasse. Ao voltarem para casa, a família encontrou Blue vivo, ferido, mas resistente, o cachorro que todos acreditavam ter perdido. Para Rose, aquilo não foi acaso. Soou como um aviso de que ainda não era hora de desistir.
No dia seguinte, Bert apareceu com os papéis de tutela. Sarah perguntou se aquilo passava a colocar sua vida sob responsabilidade dele. Ele pediu confiança, disse conhecer o sistema e que aquela era a única forma de protegê-la. Antes de assinar, Sarah olhou para os pais e fez a pergunta decisiva. Aquilo realmente a manteria segura? Bert respondeu que sim. A lei exigia que a tutela fosse confirmada por um juiz, e por isso uma audiência foi marcada. No dia do julgamento, muitas pessoas negras compareceram em apoio a Sarah e em protesto contra a regra que impunha tutores brancos, usada com frequência para roubar terras ricas em petróleo. Miss Barnard, uma advogada que se ofereceu para defender Sarah, tentou se manifestar, mas foi interrompida e mandada se sentar pelo juiz. Sarah tomou a palavra e falou direto ao juiz. Questionou por que seus próprios pais não podiam ser seus tutores e apontou a contradição. Quando a terra só tinha mato e lagartos, ninguém a queria. Agora, com petróleo, todos se diziam donos. Disse que não pedia privilégio, apenas o direito de manter aquilo que havia recebido. A reação foi imediata. A sala inteira respondeu com aplausos. Apesar do apoio da plateia, o juiz manteve a decisão com base na lei vigente, que exigia um tutor branco para administrar terras de menores negros. A tutela foi confirmada em nome de Bert. Ao sair da audiência, Joe pediu uma cópia dos documentos, e Miss Barnard deixou claro que acompanharia o caso de perto. Bert entregou os papéis a Sarah, pediu que confiasse nele e seguiu direto para Pan, Oklahoma. Diante de Big Jim, Bert deixou claro o preço do acordo. Exigiu 15% de royalties, não só da terra de Sarah, mas também dos lotes vizinhos que a empresa vinha comprando para drenar o petróleo por baixo da propriedade dela. Big Jim aceitou em silêncio. Antes de encerrar, Bert impôs uma condição essencial. A segurança de Sarah não poderia ser tocada. Pouco depois, Sarah viu Bert sair do escritório da Pan, Oklahoma, e o confrontou na rua. Ele tentou se justificar, dizendo que tinha um plano e que o mundo do petróleo exigia escolhas duras. Sarah respondeu que aquilo não era sobre dinheiro, mas sim sobre quem ele estava se tornando. Naquela mesma noite, enquanto voltava para casa, Macy foi emboscado por homens da própria Pan, Oklahoma. Macy ainda tentou reagir, mas eram 2 contra 1. Foi morto ali mesmo, sem chance de escapar. Ao ouvir os tiros à distância, Rose mandou os filhos correrem para o território Creek. Pouco depois, homens armados cercaram a casa. Joe empunhou a arma e Rose se colocou à frente, pronta para proteger a família. Bert chegou logo depois e encontrou Miss Barnard acompanhada de um jornalista a caminho de falar com Sarah. Joe explicou o que tinha acontecido. Homens armados apareceram procurando a filha e ele precisou reagir para expulsá-los. A partir dali, ficou claro que a disputa tinha ultrapassado qualquer limite legal. Tomado pela preocupação, Bert saiu à procura de Macy. Encontrou o parceiro morto na estrada. Miss Barnard foi direta ao avaliar a situação. Com a tutela ainda válida, a Pan, Oklahoma mantinha brechas legais e eliminar Sarah impediria qualquer contestação futura. Diante disso, Bert decidiu agir. Entendeu que a única forma de tirar Sarah do alcance da empresa era anular a tutela em seu nome e transferi-la para Miss Barnard, alguém fora do controle da Pan, Oklahoma e com respaldo legal para protegê-la. Antes, porém, precisavam localizar Sarah. Seguindo as orientações da mãe, ela e o irmão tinham se refugiado em território Creek, sem saber que homens da Pan, Oklahoma já os procuravam por ali. Bert chegou pouco depois, no momento em que os homens da Pan, Oklahoma localizaram as crianças e abriram fogo. A polícia tribal interveio a tempo de impedir uma tragédia maior. A família conseguiu se reunir em segurança. Ali, Sarah soube da morte de Macy. Bert, destruído, pediu perdão. Sem perder tempo, Miss Barnard seguiu direto ao tribunal, deixando claro que a tutela precisava ser revista. A vida de Sarah corria perigo imediato. Ao reexaminar os documentos, o juiz encontrou o erro decisivo. Bert havia declarado ser residente de Oklahoma, mas não conseguia comprovar. Ele era de Texas. Sem esse requisito legal, a tutela foi anulada. Sarah escolheu Miss Barnard como nova tutora. Com a tutela anulada, o juiz determinou que a Pan, Oklahoma fosse notificada, deixando claro que a disputa ainda não estava encerrada. Antecipando uma reação violenta da empresa, Bert decidiu agir antes. Colocou em prática o último plano possível: instalar dinamite no fundo do poço.
Se desse errado, tudo desabaria. Se desse certo, o petróleo finalmente subiria. Na manhã seguinte, Big Jim apareceu com uma bandeira branca, alegando querer negociar. Bert permitiu a aproximação. Rose escondeu as crianças. Questionado, Joe foi claro. Não queriam guerra, apenas que os deixassem em paz. A conversa era uma farsa. Big Jim tinha escondido uma metralhadora no carro e abriu fogo sem aviso. No meio do caos, Sarah acionou a dinamite no fundo do poço. A terra tremeu e o petróleo finalmente explodiu para o alto. Mesmo com o petróleo jorrando, Big Jim tentou tomar controle da situação e apontou a arma para Sarah. Bert se colocou à frente e revelou que também havia explosivos posicionados nos poços ao redor. Quando Big Jim voltou a mirar, Joe reagiu com um tiro e atingiu a arma, derrubando-a da mão dele. Pouco depois, a polícia chegou e Big Jim foi finalmente preso. Sarah dançou ao ver o petróleo jorrar. Aquilo que diziam ser impossível tinha se tornado realidade diante de todos. Dias depois, enquanto a cidade ainda celebrava a descoberta, uma das viúvas que havia ajudado Bert apareceu para cobrar a parte prometida. Foi nesse momento que Bert entendeu que sua presença ali tinha chegado ao fim. Sarah se ofereceu para ajudá-lo, mas Bert recusou. Disse que pela primeira vez, alguém tinha feito ele enxergar além do dinheiro, falar de valores, de caráter, de quem ele estava se tornando. Bert sempre foi um caçador de tesouros e entendeu que o maior deles não cabia em ouro ou petróleo. Bert se despediu e partiu. Sarah seguiu em frente. Entre tantas conquistas, a primeira foi simples e carregada de significado. Comprou o café da cidade e abriu as portas para todos.